Olá, seja bem-vindo ao canal Juliano Consultor. Hoje nós vamos falar das frações equivalentes. Mas antes de prosseguir com o estudo, deixe seus comentários, curta o vídeo, isso ajuda ao meu canal. E também você se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e confere se você já está inscrito, aquele que é inscrito. Mas se inscreve, tá bom? E também não se esqueça de compartilhar nos grupos e compartilhar com um colega. Vamos ao estudo? Nós vamos falar sobre frações equivalentes. São frações que, ao realizar algumas operações, chegam a frações, que vale, por assim dizer, a fração anterior, pois foi originada de outra fração. Exemplo: 1/2, 2/4, 4/8. Você pode perceber que é o mesmo papel, só que ele foi dividido de várias maneiras diferentes. A fração equivalente, ela pode representar uma quantidade de divisões em parte cada vez menor. Repare que na fração 4/8, o papel foi dividido em versões de partes ainda menores, mas continua representando 1/2 do papel. Deixa eu tentar conseguir passar esse slide aqui. Como descobrir a fração equivalente? Para isso, no caso, se for uma fração aparente, aquele no caso o numerador é o múltiplo do denominador, ou imprópria, aquela que no caso o numerador é maior que o denominador, procedemos da seguinte maneira: pegamos o numerador e o denominador e dividindo pelos números, começando pelo número 2. Então, realizamos um primeiro número primo até não poder mais. Eu gosto de utilizar os números primos, mas você pode utilizar qualquer outro número comum a partir do 2. Se após isso você perceber que ainda a fração é divisível, proceda com o próximo número primo, ou o próximo número que você achar conveniente. Alguns segundos para você pensar e agora vamos lá. Quando para dividir? Esse título ficou meio estranho. Quando podemos entender que a gente pode dividir e obter uma fração equivalente. Você observa o numerador. Se aparecer uma fração própria, então pare, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Se aparecer um número primo no numerador e no denominador, então pare. Vamos supor 3/7. Se aparecer um número primo no denominador e por isso não consegue dividir o numerador por esse número primo, então pare. Ou se o numerador for um número primo e embaixo for um número normal, 4, 6, 8, e você não consegue dividir esse número primo pelo esse número que está no denominador, então pare. Essa é a fração equivalente daquela outra fração. Cálculo. Nós temos a fração 24/12. Para encontrar a fração equivalente, nós realizamos a divisão por 2 e a divisão por 2. Oxe, isso. O numerador a gente divide por 2 e o denominador também se divide por 2. Se você reparar,
A fração 24/12 é uma fração aparente, que, no entanto, podemos dividir o 24 por 12 e encontrar o número inteiro 2. De certa forma, o número 24 é múltiplo de 12. Mas, para que você possa entender o que é uma fração equivalente e como encontrar a fração equivalente, nós vamos fazer passo a passo. Primeiro, nós dividimos o numerador, que é 24, por 2 e obtemos o número 12. Depois, dividimos o número 12 por 2 e obtemos o número 6. Depois disso, ainda verificamos se podemos dividir. Nesse caso, podemos dividir. Então, procedemos da mesma forma. 12 dividido por 2 e depois 6 dividido por 2. Que nós obtemos no numerador o número 6 e depois o número 3 no denominador. Nesse caso, não podemos mais dividir por 2. Então, procedemos com o próximo número primo, que no caso é o número 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Como no caso das frações, o número 1 no denominador não é necessário colocar, ou é facultativo colocar, então obtemos o número inteiro 2. Na fração 56/26, a gente divide o numerador por 2 e depois o denominador por 2. E obtemos a fração equivalente 22/13. Esta é a fração equivalente. Repare que no denominador apresenta um número primo, do qual o 28 não posso dividir por 13. Neste obtive um denominador primo, que não consigo dividir o numerador por ele. Então, aquela era a fração equivalente. Então, paramos por ali. Como encontrar uma fração equivalente a partir de uma própria ou imprópria? Basta multiplicar o denominador por ele próprio e multiplicar o denominador pelo numerador. Também pode multiplicar o denominador pelo numerador e denominador pode elevando a potência junto com o numerador. Eita, confundiu, né? Vamos aos exemplos. Se o celular me ajudasse, né? Eu tô gravando pelo celular aqui. Aí passou. Então vamos fazer o cálculo agora. Nós temos 1/2 e a gente não sabe qual é a fração equivalente correspondente a 1/2. Né? Aí é a forma bem simplificada da fração equivalente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 1 e multiplicar por um número primo. Nesse caso, eu optei pelo número 2. Se eu multiplicar 1 vezes 2, que é o numerador, então dá 2. E 2 vezes 2, no caso 2, que é o denominador, vezes 2, que é o número primo que eu escolhi, então eu vou obter o número 4. Então, eu obtenho a fração equivalente 2/4. Também eu posso elevar os dois fatores ao quadrado. Vejamos. Se eu levar 2 ao quadrado, nós temos 8. Se eu levar 4 ao quadrado, nós temos 16. E agora passamos. Obrigado. Se inscreva, compartilhe, curta, comente. Comente muito.